Canadá e México estabelecem nova rota comercial para contornar os Estados Unidos. 3 números destacam-se neste cenário: 120 bilhões de dólares desviados, tarifas de 30% e ausência de pontos de controle alfandegário nos Estados Unidos. Nesse contexto, Mark Carney, do Canadá, e Claudia Sheinbaum, do México, anunciaram o Corredor Norte, uma nova infraestrutura logística que conecta o Oceano Pacífico ao Golfo do México por meio de transporte ferroviário e portuário direto entre os dois países, sem transitar pelo território norte-americano. A rede conta com aproximadamente 9.200 quilômetros de trilhos e conexões, redirecionando cargas estratégicas, como aço, baterias de veículos elétricos e soja. Segundo a agência Reuters, o valor movimentado por essa rede supera a folha de pagamento da indústria automobilística de Detroit prevista para 2024. Especialistas alertam que o impacto fiscal pode ser imediato. O orçamento alfandegário dos Estados Unidos, estimado em cerca de 4 bilhões de dólares anuais, corre o risco de ser comprometido antes da entrada em vigor da nova tarifa geral de 30%, prevista para 1º de agosto. Tal situação pode acarretar escassez de insumos industriais, aumento do custo da madeira no varejo americano e uma perda de arrecadação proporcional ao Produto Interno Bruto, PIB, do estado de Nebraska. O projeto, financiado por meio privado com aporte de 3,3 bilhões de dólares, prevê a construção de uma malha ferroviária de 4.400 quilômetros entre Prince Rupert, no Canadá, e Mazatlán, no México, além de um superporto mexicano com capacidade para operar até 8 milhões de contêineres anualmente. O objetivo principal é desviar cargas da rota tradicional que atravessa os Estados Unidos. Em comparação, a arrecadação obtida com tarifa sobre aço nos primeiros 9 meses do atual ano fiscal americano foi de 2,5 bilhões de dólares, valor que representa apenas 0,04% da Receita Federal. A migração parcial das cargas para o Corredor Norte já constitui ameaça a essa fonte de receita, pressionando os preços no varejo e ocasionando gargalos na indústria. Empresas norte-americanas já avaliam alterações em suas operações. Pesquisas indicam que 41% dos fornecedores consideram transferir parte da produção para o Canadá ou México caso a política tarifária americana permaneça indefinida até o último trimestre do ano. Os idealizadores do projeto classificam o Corredor Norte como uma espécie de Canal do Panamá sobre trilhos. A combinação do ganho logístico com a imunidade tarifária pode reduzir em até 7% o custo de entrega das exportações da costa oeste dos Estados Unidos. Como o país não pode tributar cargas que não cruzam suas fronteiras, essa nova rota implica perda de controle comercial e fiscal. Tal fenômeno é conhecido por analistas aduaneiros como infiltração regulatória, pois, com a existência da alternativa, as cargas buscam um caminho de menor custo e as cadeias produtivas adaptam-se. Desde 2020, o Canadá tem realizado investimentos significativos em sua infraestrutura comercial. Foram destinados 2,3 bilhões de dólares canadenses para a modernização do Pacific Gateway, com destaque para Prince Rupert, porto que atualmente movimenta cerca de 23 milhões de toneladas por ano. Adicionalmente, novos investimentos de 2,5 bilhões estão em andamento para dobrar a capacidade e aprimorar a eficiência dos trens intermodais que transportam mercadorias até Chicago, reduzindo o tempo de entrega em um dia em relação à rota tradicional para Seattle. No México, o governo da presidente Claudia Sheinbaum liberou 1,6 bilhão de dólares para modernizar 6 portos principais e concluir a rodovia Sonora Durango, com o intuito de aumentar a capacidade exportadora e reduzir a dependência das rotas americanas. Em Manzanillo, a expansão prevê a ampliação da capacidade de contêineres de 5 para 10 milhões por ano, com conclusão prevista antes da implementação das novas tarifas americanas. A conexão entre Prince Rupert e Manzanillo constitui um eixo ferroviário contínuo, sem necessidade de documentação alfandegária ou cobrança de tarifas nos Estados Unidos. Prince Rupert já opera o equivalente a 250 mil vagões por ano, e Manzanillo pode ultrapassar o porto de Los Angeles em volume. Essa nova rota funciona como uma válvula de escape fiscal para os Estados Unidos. Quanto maiores as tarifas, maior é o desvio de cargas. O primeiro comboio duplo do Corredor Norte partirá de Prince Rupert às 6h40, antecipando-se a aprovação oficial das novas tarifas pelo Congresso americano. O impacto econômico já é percebido nas finanças públicas dos Estados Unidos. Em 2024, o comércio bilateral de mercadorias entre os Estados Unidos e o Canadá atingiu 762,1 bilhões de dólares, enquanto com o México alcançou 839,9 bilhões de dólares. Juntas, essas transações correspondem a aproximadamente 1/3 do total das importações americanas. Caso 10% desse fluxo seja redirecionado para o Corredor Norte, cerca de 160 bilhões de dólares em cargas deixariam de gerar tarifas, taxas portuárias e impostos para os Estados Unidos.
De acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, o país arrecadou 92,3 bilhões de dólares em impostos e tarifas no último ano fiscal, parcela significativa da qual está atualmente em risco devido à nova rota logística. O montante arrecadado pela Receita Federal dos Estados Unidos, apenas inferior às receitas totais do fluxo de caixa federal, sofre ameaça significativa com a exclusão de parte das importações de aço cross-border, baterias para veículos elétricos e trigo. Essa perda já provoca repercussões em audiências orçamentárias, embora o impacto inicial seja sentido nas fábricas. A cadeia produtiva desviada faz com que as montadoras do centro-oeste americano paguem preços mais elevados pelas bobinas canadenses, dado que metade do fornecimento agora segue para o sul, em direção às docas de Manzanillo, no México. Além disso, fábricas de produtos químicos na costa sul enfrentam custos adicionais de frete, transportando carbonato de sódio mexicano via Houston, em vez de utilizar a via ferroviária livre de tarifas até Vancouver. Para os consumidores finais, essa dinâmica resulta em aumento dos preços. Estimativas indicam que uma redução de 1% a 2% no volume movimentado pelos portos dos Estados Unidos poderia levar em 4 centavos o preço por dólar de produtos importados, conforme apresentado pela Federação Nacional do Varejo ao Senado americano. Esses efeitos precedem a aplicação das tarifas de 30% anunciadas pelo governo Trump, previstas para 1º de agosto. O Corredor Norte configura, portanto, uma mudança estrutural que desloca o poder de arrecadação tributária de Washington para Canadá e México, que implementaram uma nova rota sem necessidade de controle alfandegário americano. A arrecadação tributária federal dos Estados Unidos enfrenta o desafio de uma nova realidade, em que parte significativa das operações comerciais ocorre fora do alcance direto das autoridades americanas. Em 5 de março, durante reunião do Conselho de Aduanas e Comércio Exterior, COAC, conselheiros alfandegários dos Estados Unidos manifestaram apoio à implementação de uma janela única para a América do Norte. Essa iniciativa permitiria que Canadá e México compartilhassem informações alfandegárias sem que os dados transitem por servidores americanos. A proposta prevê o uso de tecnologia blockchain, garantindo que cada certificado de origem seja registrado uma única vez, validado em ambos os países e jamais processado diretamente pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP. A adoção desse sistema elimina uma importante fonte de receita dos Estados Unidos. A CBP cobra atualmente uma taxa mínima de processamento de mercadorias de $32,71 por entrada comercial. No ano fiscal de 2024, foram registradas 38,4 milhões dessas entradas, totalizando cerca de 1,26 bilhão de dólares em receitas. Com a transferência eletrônica dos registros para os sistemas canadense e mexicano, essa receita tende a desaparecer, já que as entradas se tornam transferências internas e a linha de cobrança do CBP é zerada. Além da perda financeira, a agilidade proporcionada pelo sistema é um fator relevante. Estudo da Organização das Nações Unidas, ONU, aponta que a adoção de janelas únicas eletrônicas reduz o tempo de desembaraço aduaneiro de 3 a 5 dias para apenas 24 horas. Pilotos da América do Norte indicam que as transportadoras ferroviárias podem economizar entre 4 e 5 horas por remessa, um ganho significativo que supera o congestionamento habitual na travessia de Laredo, Texas. Esse avanço tecnológico compromete ainda mais a receita dos Estados Unidos, especialmente porque cargas de alto valor utilizam as rotas premium americanas para pagamento de tarifas. Os agentes alfandegários já registram melhorias nas comunicações com comerciantes e redução da duplicidade de dados nos sistemas piloto de blockchain para os acordos NAFTA e CAFTA. As cidades fronteiriças americanas, que lucram com o tempo adicional gasto no processamento das cargas, enfrentam riscos crescentes. O sistema digital distribuído elimina taxas bilionárias e reduz os tempos de trânsito, estimulando o redirecionamento de cargas e deixando Washington dependente de algoritmos externos que não controla. O impacto econômico já é sentido na indústria. Em 14 de abril de 2025, a General Motors, GM, suspendeu abruptamente a produção de vans elétricas BrightDrop em sua fábrica de Ingersoll, Ontário, demitindo imediatamente 1.200 trabalhadores e alertando que até 500 empregos poderão ser mantidos em espera até uma atualização de bateria prevista para 2026. A paralisação na GM reverbera na cadeia produtiva, afetando milhares de empregos diretos e indiretos. Estima-se que 83.860 empregos na fábrica sustentem outros 27.420 na cadeia de suprimentos, além de aproximadamente 291.280 salários na economia local. A perda de 1.000 empregos na montagem, por exemplo, pode resultar em mais de 7.000 postos de trabalho extintos no centro-oeste dos Estados Unidos. A Aliança para a Inovação Automotiva aponta que cerca de 10,1 milhões de americanos, aproximadamente 5% do setor privado, dependem do segmento automotivo.
Cada nova contratação gera cerca de 9 empregos adicionais em fornecedores, transporte e setores correlatos. Portanto, o redirecionamento de componentes, como módulos de baterias para veículos elétricos de Michigan para Quebec, amplia o risco de perda de empregos, conforme alertam os sindicatos. Em 14 de maio, o Sindicato dos Estivadores classificou as tarifas impostas pelo governo Trump como uma guerra econômica contra os trabalhadores, após uma queda de 30% no volume de cargas nos portos de Los Angeles e Long Beach em um único mês. O sindicato teme que, com o aumento das operações nos portos de Prince Rupert e Manzanillo, os embarques não retornem aos portos americanos, reduzindo o poder de negociação dos trabalhadores. Líderes do setor automotivo reforçam o alerta, destacando que cada produção cancelada afeta a base de fornecedores que sustenta a indústria de Detroit. Assessores do Congresso monitoram de perto os números, pois a paralisação na fábrica BrightDrop representa risco para cerca de 9.000 empregos nos Estados Unidos e no Canadá, considerando os efeitos em cascata. Multiplicando-se o potencial de redirecionamento de centenas de milhares de veículos pelo corredor norte, o centro-oeste americano enfrenta uma ameaça fiscal crescente. A situação transcende o debate político e coloca Washington diante de um desafio urgente: intervir antes que setores essenciais, como siderúrgicas, prensas de estampagem e serviços correlatos, sofram perdas irreversíveis. O desvio de 120 bilhões de dólares em aço e automóveis para rotas alternativas configura uma ruptura no sistema tarifário americano. O México aderiu ao corredor norte do Canadá, convertendo uma faixa ferroviária em uma rota continental de escape. O fenômeno não representa um mero atalho, mas sim um teste crítico à eficácia das tarifas de 30% impostas pela administração americana. A expectativa é que a tarifa de última hora para trégua de cotas amenize parcialmente as perdas, mas a nova realidade demonstra que quem constrói a infraestrutura define as regras do jogo. O desenrolar dos próximos meses depende da decisão de Washington em aceitar a mudança ou de Ottawa e México consolidarem o avanço do corredor norte antes que o sistema alfandegário americano consiga reagir. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.